Thiago Ferreira Silva, eu sou de São Luís, Maranhão. Eu amo a minha cidade antes de mais nada e eu quero falar um pouco sobre minha formação. E aí como foi minha trajetória todo dentro desse contexto de currículo, né? Eu comecei como eletromecânico na Alcoa, que é a Alumar aqui no Maranhão, e eu fiz um curso durante 2 anos de eletromecânica. Quando eu me apaixonei por essa parte técnica, eu queria fazer engenharia elétrica. Em paralelo, eu prestei vestibular para o Maranhão e para São Paulo. Em São Paulo, eu passei em mecatrônica e aqui no Maranhão, eu passei na Universidade Federal do Maranhão em engenharia elétrica. E aí, lá na engenharia elétrica, eu comecei a me aprofundar nesses conceitos técnicos e, graças a Deus, eu me formei. Quando eu me formei, eu fui logo chamado para trabalhar na Vale, né? Eu era estagiário da companhia e eu fui convidado a trabalhar lá na área de postos, na parte de manutenção de postos. E como eu estava dentro desse contexto, dentro desse nicho, eu aproveitei essa situação e fiz uma especialização em engenharia de manutenção, que foi um MBA que eu fiz aqui em São Luís. Logo em seguida, nesse MBA, eu apliquei ferramentas de qualidade aplicada à manutenção. E aí eu consegui enxergar valor dentro da engenharia de produção, dentro de processo, e eu comecei a me apaixonar por isso. E dentro desse contexto eu comecei também a me especializar em atmosfera explosiva. Eu fazia treinamento dentro da Petrobras através da Vale e eu comecei a estudar engenharia elétrica dentro de atmosfera explosiva porque eu trabalhava no posto de combustível. Só que as coisas dão reviravolta na vida, né? Dentro da Vale eu participei de um programa interno chamado Trainee VPS, que é como se fosse uma especialização dentro da companhia, que é o Lean Manufacturing. E aí eu comecei a me aprofundar dentro dos conceitos do Lean. A gente fica meio que emprestado para os conceitos da Toyota durante 8 meses. E aí eu desenvolvi projetos durante 9 meses com relação ao Lean e foi um amor à primeira vista que eu falo. Eu me apaixonei pelo Lean e até hoje eu vivo com isso, né? Mas voltando nesse momento, nessa formação de Lean Manufacturing, eu desenvolvi um projeto durante 8 meses. Depois eu participei de mais um programa que foi o Six Sigma, né? Então eu sou Green Belt dentro da companhia, apliquei um projeto que deu retorno de milhões dentro da Vale. E aí eu fui me apaixonando por isso e eu comecei a ir na linha de gestão, porque eu acho que quando você entende de fato a filosofia do sistema Lean, tu começa a aplicar e ter valor nesse negócio, e comecei a trabalhar com pessoas mesmo não sendo um líder formal dentro da companhia. Eu sou líder com o que eles chamam de GMO, que é Gestor de Mudança Organizacional. Eu aplico, junto com o líder de projeto, mudanças organizacionais aplicando o contexto do Lean. E aí eu fiz mestrado em engenharia de processo. O meu mestrado, a minha tese de dissertação foi 8 anos de projetos em Lean Manufacturing que eu desenvolvi junto com a equipe. E aí eu consegui comprovar que a cultura ficou continuamente, mesmo eu saindo da área, manteve, porque mudamos o mindset das pessoas dentro desse contexto da Vale. E depois do mestrado eu fiz o curso de Coach Integral Sistêmico, eu sou coach também, só que eu fiz porque eu tive uma formação bastante densa e técnica e eu precisava disso para gerenciar pessoas, que é a inteligência emocional, né? A gente não aprende na faculdade, nem no ensino médio. E aí eu fiz esse match no Tinder e hoje, além de engenheiro na Vale, eu sou coordenador de graduação, engenharia civil e engenharia de produção. E eu sou apaixonado por educação. E além de coordenador de graduação, eu sou coordenador de pós-graduação. Estou na minha 2ª turma de Lean Manufacturing. Então eu tenho uma pós, que eu sou coordenador, e eu tenho outro grande orgulho desse projeto. E aí, meu maior projeto de vida agora, assim, dentro desse contexto de educação, é que a gente mudou a grade da engenharia civil da instituição e botamos a metodologia BIM, que é uma outra filosofia que eu estou apaixonado, apesar de não ser da minha formação de engenharia civil, né, que eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro eletricista, mas eu estou apaixonado por essa filosofia porque é um Lean para a engenharia civil. Então ela não elimina desperdício, você começa a enxergar valor em tudo que faz. E a gente não tem aquele retrabalho como nos processos da construção civil, a gente enxerga demais. Isso é um pouco da minha formação, né? Eu contei de forma bem suave, bem diferente, bem leve. E é isso, apesar de ter falado muito sobre minha formação, é um negócio que eu não gosto muito de entrar dentro desse nicho de currículo, porque hoje
todo mundo pode fazer, né? Eu acho que o grande diferencial não é o currículo, e sim os produtos. E é isso que eu levo na minha vida. E aí vamos lá, né? E agora já tá à noite, eu acho que vocês vão perceber essa mudança de cenário e mudança até de ângulo do celular. Eu fiz aqui uma engenharia, depois eu apresento para vocês como é que eu fiz, mas bora pro segundo ponto, né? Que agora o segundo ponto, eles estão querendo que eu fale um pouco como que eu descobri a engenharia em mim. Primeiro, né? A gente, quando se apaixona pela engenharia, infelizmente a gente se apaixona pelo cálculo, pela matemática, pela física. E isso nos direciona a um caminho que a gente não sabe o que vai acontecer depois. É tipo aquela música de Zeca Pagodinho, sabe aquela música de tipo, deixa a vida me levar, não é? E aí vocês que estão fazendo engenharia, ou você está fazendo engenharia porque o seu pai é engenheiro, porque você tem um tio na família que é engenheiro, ou porque você gosta de matemática, você gosta de física. Mas será se você gosta de ser engenheiro? É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês e eu faço aos meus alunos, né? Como eu falei anteriormente, eu sou coordenador, eu sou professor, eu sou engenheiro de uma multinacional, sou digital influencer, que eu adoro mudar vidas, esse é o meu propósito. E através da engenharia eu percebi que eu consigo mudar vidas, né? Eu vou tentar não perder o foco, então eu vou voltar aqui o porquê eu me encontrei na engenharia. Primeiro, assim, eu vou contar uma parte bem importante da minha vida, que é quando eu entrei na engenharia elétrica, na UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão, eu percebi que eu, na verdade, tinha um propósito lá de passar das disciplinas, né? De passar de cada etapa daquelas disciplinas que para mim eram muito difícil. Às vezes eu me xingava demais, não entendia por que eu estava fazendo aquilo, mas eu tinha um propósito de ser independente. Então o meu propósito de vida naquela época era não depender de pai e mãe. Só que essa formação técnica que eu tive, que eu sou muito feliz por ter tido essa formação técnica de lógica, de cálculo, de disciplinas mais específicas da área de engenharia elétrica, elas me mostraram ou elas me apresentaram um caminho que eu não conhecia, que até então eu só conhecia matemática, física, geografia, biologia, as disciplinas do ensino fundamental. Eu acho que ela foi a base com suporte de uma coisa que eu não imaginava onde eu ia chegar, né? Mas porque eu não tive um direcionamento, eu não tive um coach profissional. Eu falo que os alunos que caem na mão de um professor coach não daquele coach de inteligência emocional, mas coach profissional, que nos mostra o caminho, o valor porque eu estudo Física 2, o valor porque eu estudo Física 3, o valor porque eu estudo todos os cálculos da vida, o valor porque eu estudo o processo de engenharia de produção. Se você entender o valor daquilo e, de fato, desenvolver o aluno para competências e habilidades, que é o que, de fato, agrega para ele no mercado de trabalho, para ele ser empresário, para ele ser um cientista, o aluno vai começar a enxergar valor dentro já desde a graduação. E eu não tive esse coach, eu tive que apanhar um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar de graça, eu comecei a trabalhar na VEG, vocês conhecem? Eu lembro que eu não ganhava salário, eu ganhava um passe escolar, né? Eu ganhava o passe escolar na época, nem sei se ainda é passe escolar, mas eu ganhava esse translado até lá e eu ficava muito feliz na hora do almoço. E eu tinha fome de aprender, eu tinha fome de ser técnico, eu tinha fome de ser aquele carinha que eu não estava nem sendo estagiário de engenheiro, gente. Eu estava sendo estagiário, eu esqueci o nome dele, pessoal. Era um cara que fazia mega motor, ele era um técnico de manutenção. Então eu comecei a mega motor, eu tava tendo uma disciplina que eu acho que é máquinas elétricas, e casou com aquilo. E eu, cara, a teoria tem um significado muito importante para a prática. E aí eu lembro que meu professor de algumas disciplinas, eles não me mostravam esse valor. Eu comecei a entender esse valor quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a experimentar a teoria na prática. Muitas das coisas que eu hoje tenho essa identidade profissional, ela foi alcançada por coisas que eu vivenciei na prática, né? E aí é um grande desafio nosso quando nós somos alunos profissionais e a gente não tem a oportunidade de trabalhar
ou de uma bolsa de pesquisa dentro de um laboratório na sua instituição, ou participar de simples de um evento. Então eu comecei a entender que eu precisava ter experiência, ser melhor do que o meu amiguinho ao lado, sabe? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar de graça, eu comecei a participar de eventos, eu comecei a participar, eu lembro que tinha um desafio do Sebrae, que eu fui até as últimas etapas com a nossa equipe, que era de empreendedorismo, porque o empreendedorismo em si, eu não tive na graduação, eu aprendi nesse desafio online do Sebrae, que a internet ainda era discada, sabe? Há 10 anos atrás, era discada, eu acho, que era Amazônia Celular. Então, eu comecei a desenvolver isso porque foi o protagonismo meu como aluno. E aí eu comecei a entender que a engenharia era muito mais do que cálculo, era muito mais do que tirar nota baixa em cálculo 3, né, que era o nosso bicho-papão. E eu comecei a ver que aquilo era muito importante para mim, muito importante mesmo. E então eu comecei a participar de laboratórios também dentro da universidade, que era energia solar na ilha de Cururupu. É tipo os Lençóis Maranhenses lá, e aí a gente tinha uma estação de automação, 3 turbinas eólicas, e eu acho que era 160 painéis solares. E eu era o carinha que ficava lá com a programação ladder, né, que é o PLC, automação, quando tentava ser mais técnico, né? Hoje eu sou mais na área de gestão, mas o meu perfil técnico e eu entender aquilo, eu me sentia desafiador, né? Eu queria aprender. Eu estudava na universidade, nas horas vagas ia para o laboratório, então eu ficava das 8 da manhã até as 23 horas da noite, cheia de coisas para fazer. Era legal porque eu estava num convívio de laboratório com pessoas que tinham o mesmo nicho e a mesma pretensão de formação, e eu aprendia com os amigos, né? Eu aprendia com eles. Tinha um cara muito inteligente na minha sala que eu aprendi demais com ele, e eu sou muito orgulhoso de ter essas pessoas bacanas em nossa volta, porque eu aprendo tanto na horizontal como na vertical, que é com o professor. E aí, gente, depois que eu participei do laboratório, eu ganhei uma bolsa, né? Então foi o meu salário, meu primeiro salário, e eu me sentia rico, R$200, rico. Ah, minto. Eu tinha um salário antes, que é quando antes de fazer engenharia, eu fiz eletromecânica. Então eu ganhei R$125, meu primeiro salário, e um ticket de alimentação e vale transporte, eu acho. Mas ali eu fazia a prática de instalações elétricas, foi o meu primeiro contato com automação de estacionamento de shopping, e lá foi o meu primeiro contato técnico. E aí eu peguei essa carga, né? Engraçado que hoje ainda encontro esse professor do curso técnico. E aí foi um desenvolvimento meu, que eu era do ensino médio e estudava. Então, para mim era muito importante isso, porque eu já tinha uma visão de querer ser alguém. E aí quando eu chego já na fase adulta, né, que eu pensei que na faculdade eu não ia estudar, mas eu estudei muito, né? E aí eu tive sorte de ter pessoas especiais em minha volta, além de excelentes profissionais como professores. Só que eu acho que um gap que eu tive na instituição do modelo tradicional que eu falo, é que eu não tive um coach profissional. Então eu estudava aquilo, não sabia para que eu ia usar. Eu só comecei a perceber quando eu passei no estágio, eu comecei a estagiar. Depois que eu estagiei lá de graça na VEG, e depois que eu comecei a ganhar bolsa, eu fui para uma outra linha que foi trabalhar na Vale como estagiário. E eu lembro que uma vez a gente tinha que colar umas placas de 3M, porque quando o minério cai dentro do vagão e ele vira naquele virador de vagões, o minério ficava preso naquela crosta. Ora, isso lá, eu era engenharia elétrica, e aí eu fui chamado para uma vaga de engenharia mecânica. E aí eu tive que estudar um pouco de engenharia mecânica, vagão, eu tinha que estudar um pouco dessa parte de estrutura que eu nunca vi na engenharia elétrica. Mas eu entendi que a engenharia elétrica foi a ponte para eu dar os meus passos profissionais. E aí eu comecei a entender um pouco sobre vagão. Então, eu lembro que eu entrei dentro de um vagão daquele, não pode, gente, fazer isso. Mas a gente tirou aqueles minérios para colar essa lâmina da 3M e para fazer esses testes desse minério dentro dos vagões. Depois disso eu saí desse projeto porque era estágio, eu me formei e aí eu comecei, cara, é isso que eu quero ser engenheiro. E aí eu fui convidado para Vale, para um convite de ser engenheiro técnico de manutenção. E lá eu desbravei essa engenharia mais na parte técnica,
de engenharia elétrica e eu me apaixonei de fato por NR10 e eu comecei a estudar muito NR10, as NBRs. E aí eu fiz um livrozinho junto com outro engenheiro, depois cresceu para uma equipe maior, mas a gente fez um livro técnico de instalações elétricas em atmosfera explosiva e ele fez estruturas de instalações de construções civis, porque a formação dele é construção civil, em postos, que era muito difícil a gente ter esse conhecimento. E aí eu comecei a estudar NBR, ele também, e a gente fez um bookzinho, cara, eu quero seguir essa carreira, eu quero ser engenheiro técnico. Só que dentro da Vale é um mundo, eu falo que é um mundo verde. Eu tive a oportunidade de ser instrutor dentro da Vale, que tem uma faculdade que eu falo que é chamada Valer. É como se fosse uma graduação dentro da Vale com mini cursos, né? E aí lá dentro eu comecei a ser o educador para valer também. Então eu comecei a ensinar aquele bookzinho que eu fiz tecnicamente. Eu comecei a me apaixonar pela didática, pelo ensinamento, de como ensinar as pessoas a aprender. E aí, em paralelo a isso, eu participei de um grupo chamado CCQ, que é o Círculo de Controle de Qualidade, que eu utilizei PDCA, que é lá da engenharia de produção. Olha só, não é minha formação. Eu peguei da engenharia de produção ou da administração, trouxe para o contexto da multinacional e utilizamos isso para desenvolvimento de projetos de qualidade dentro da área de lubrificantes de locomotiva. E aí foi o meu primeiro contato com qualidade. Eu encontrei tanto valor nisso que hoje eu sou coordenador de Lean Manufacturing. Deu para entender, assim, ali eu encontrei tanto valor, não é só um PDCA, é uma ferramenta de gestão que prende nosso modelo mental e que a gente consegue ter resultado. E o que é mais bacana, que dentro da Vale, a gente participa, eu apliquei isso na prática e vi resultado, foi até uma monografia de engenharia, não, foi minha monografia do MBA em Engenharia de Manutenção, aplicação de PDCA na prática em Engenharia de Manutenção. Pronto, cara, eu comecei a mostrar que é válido aquilo. E aí a gente foi campeão aqui no Maranhão, a gente foi para Belo Horizonte concorrer, lá a gente ficou em 6º lugar, eu acho. E foi muito tempo, gente, eu não recordo, mas ali foi um outro caminho que eu, poxa, cara, bacana. O que quero dizer a vocês, assim, uma lição de vida e que eu acho que é válido compartilhar. O que vocês aprendem nos books, né, livros de faculdade, naquele cálculo, você tem que praticar. Você tem que ter trabalhos voluntários, porque você tem que começar a ter experiência. Porque se você só ter a teoria e não ter experiência, você não vai estar preparado para cá, ó, cara a cara com alguém e debate. Lembre-se, para você se achar nesse mundo VUCA, né, nesse mundo muito louco de várias informações, de mundo competitivo, você tem que experimentar. Se você não experimentar, você não vai saber nem o que é ser engenheiro. Engenheiro, para mim, ele é uma ponte para qualquer caminho que você queira seguir, né? O sobrenome da gente, engenheiro elétrico, engenheiro de produção, engenheiro naval, tem vários outros em engenharia. Esse sobrenome você vai carregar com você, mas você sempre vai ser engenheiro. E aí tu tem que te encontrar como engenheiro gestor, um engenheiro professor, um engenheiro de uma multinacional, um engenheiro de pessoas, porque hoje nessa linha que eu fui técnico, aí eu fui seguindo para a gestão e hoje eu tô numa multinacional e trabalho com engajamento de pessoas. Que louco, né? Tiago, isso não é teu trabalho, isso não é negócio de engenharia elétrica, não é negócio de engenharia de atmosfera explosiva, nem Lean Manufacturing. Cara, tem tudo a ver. Tem 3 coisinhas que geram uma empresa, né? Uma é hardware, né? Hardware é essa parte palpável, né? Outra é software, por isso existe essa engenharia de software, existe esse mundo de sistemas, de formação nessa área. E de hardware existe engenheiro mecânico, engenheiro de processo, etc, etc, etc. Engenheiro de robótica. E existe o outro, que são pessoas. Então esses 3 pilares, a gente tem um que tá cross em todos, gente. Ele tá em hardware e tá em software. Se pessoas não existir, não existe. Não existe nenhuma outra engenharia. Pessoas é importante pro processo. Só que eu comecei a aprender que pessoas é importante pro processo não foi no curso de engenharia. Foi nessas porradas que eu tive de experimentar a teoria na prática. Porque lá a gente só vê máquinas, a gente só vê eletricidade que nem vê, né? Que é abstrato. Eu falo que a engenharia mais difícil é a engenharia elétrica.
Porque a gente estuda, eu nunca consigo ver. Engenheiro de processo, de produção, engenharia mecânica a gente consegue ver, engenheiro naval consegue ver, mas engenharia elétrica eu não conseguia ver. E aí eu comecei a desenvolver uma competência e habilidade em mim de como engajar as pessoas. E aí esse fruto é como subir degraus, né? Aí eu fui subindo degraus, lembra aquele lá quando eu era estagiário da VEG? E aí eu fui convidado para ser professor, fora da Vale, né? E aí eu comecei a ser professor. Eu comecei naturalmente a postar as coisas que eu faço no meu Instagram, e eu comecei a ter seguidores, olha que louco, eu virei até digital influencer nisso. Mas eu comecei a perceber que eu sou engenheiro de pessoas, cara. Eu comecei a me entender como gestão de pessoas, não porque eu fiz psicologia, mas porque eu fiz engenharia. E a engenharia foi o caminho para isso. E aí hoje, se eu voltar 10 anos atrás, eu não me enxergava nisso. Eu pensei que ia ser engenheiro de máquinas elétricas, e eu queria só seguir esse caminho. Mas uma coisa que eu falo e uma dica que eu dou: bote sua estrelinha aqui onde você quer chegar, e aqui está você. Quais são os passos para você chegar até aqui? Só que para tu chegar aqui, tu faz um plano a curto prazo. Faça um plano daqui, para dar 3 passos. Beleza, fiz. Será que essa estrelinha ainda que eu quero ser? Pode mudar. Muda a estrelinha. Mas você tem que ter um norte para tu saber o caminho que tu vai seguir. As pessoas, o aluno de graduação, o aluno de pós-graduação, ele tem que saber o propósito. Ele não tem que fazer um negócio só para ter uma folha de certificado, entendeu? Ele tem que começar a fazer algo que seja palpável, que eu consiga pegar. Ele tem que começar a produzir. Por isso a importância de você escrever artigos, escrever livros, porque as pessoas, você vai transformar todo o conhecimento seu aqui, ó, em livro. E aí, se o Thiago não estiver aqui, ou se algum de vocês engenheiros aí deixar de fazer algo, a pessoa vai procurar seu livro. E aqui está seu cérebro, todo o seu conhecimento. Então a dica que eu dou: começa a escrever páginas desse livro em forma de artigo. Começa a mostrar para o povo que você é um engenheiro diferente, que você está aqui para pegar a imaginação, criar e desenvolver a inovação. E aí as pessoas vão enxergar valor no seu profissionalismo. Você tem que começar desde cedo. E aí eu vou aproveitar a deixa e falar que, como nós estamos, eu estou com a oportunidade de ser o coordenador que eu nunca tive na graduação. Então estou tentando ser o coordenador dentro agora, onde eu sou de engenharia civil, na UNDB, que é a faculdade onde eu sou coordenador, de mudar a grade de uma maneira que seja aprovada pelo MEC, mas que desenvolva competências e habilidades que o mercado precisa. Se a gente não focar nas competências e habilidades que o mercado precisa, eu estou formando mais um para o mercado que não vai estar preparado. Então a gente tem que entender o que o mercado quer e mudar essa grade para provocar esses meninos na graduação para desenvolver competências e habilidades. Deu para entender? E eu acho que é isso. E eu acho que tem um negócio que eu levo comigo, que é bacana compartilhar com vocês, é a energia. Tem que ter essa energia, esse espírito de motivação, porque como eu sou transformador de vidas, se eu não tiver essa engrenagem em mim, que é uma autoconsciência minha e é da minha pessoa, graças a Deus, eu não vou conseguir engajar outras pessoas. E aí o que eu levo como legado, como história: Thiago, qual é a frasezinha que tu quer finalizar esse trecho da engenharia na tua vida? É: trabalhe com amor e verdade, o resto é efeito. Beleza? Erros e acertos, né? Falar um pouco desse contexto. Eu acho que, se fosse para voltar o tempo, eu ia aproveitar mais as oportunidades de participar de eventos, de estar num laboratório aprendendo mais, de estar em congressos. Eu acho que eu ia sair mais da sala de aula. Eu ia estar dentro dela, porque eu estudava muito, né? Eu vivia estudando, mas eu não aproveitei momentos que a faculdade me ofereceu, né? E aí eu acho que isso foi um erro maior, e eu com certeza seria um profissional melhor hoje, né? Porque eu não aproveitei tanto da oportunidade. E aí às vezes a gente fica se lamentando de tudo. Na verdade a gente fica procurando culpados por um erro nosso. E aí eu justificava muito essa minha ausência dentro de laboratório porque eu não tinha tempo. Gente, hoje eu tenho 3 empregos, eu ainda trabalho com esse momento online agora aqui.
E eu tô fazendo tudo, na verdade eu não gerenciava meu tempo. Eu tenho que começar a gerenciar, perder tempo com coisas que agregam valor para a minha vida, sabe? E isso foi um ponto que eu acho que é um ponto de atenção muito, muito importante, assim, no período que eu via dentro da graduação. E se eu voltasse no tempo, eu com certeza, com hipótese, assim, nem apagaria isso, né? Na verdade, se eu pudesse voltar, eu aproveitava mais essas oportunidades. E outro erro que eu... Gente, que pergunta difícil, gente. Mas um outro erro que eu acho que eu poderia fazer mais era sugar mais dos professores. Eu tinha que sugar mais desses caras, porque às vezes eles têm uma cachola de conhecimento, só que eles não tinham uma didática boa e isso me reprimia, eu não conseguia falar, né? Então, com certeza, eu era para sugar mais esses professores. Um outro ponto, eu odiava falar em público, gente. Eu odiava falar em público, eu tinha medo, tinha vergonha. Eu acho que eu tinha que me desafiar dentro da sala de aula, porque tem uma coisa que é certa na vida da gente, depois de formado, é falar em público. Certeza. Vai fazer palestra, vai fazer um congresso, vai apresentar um trabalho, é falar em público. E eu tinha que falar mais dentro dos trabalhos da sala de aula. Eu tinha medo do cara mais inteligente na minha cabeça, né? Eu tinha medo do cara mais inteligente dele me julgar, dele me apontar ou a turma rir de mim. Mas eu acho que é algo de crença limitante que eu fui quebrando isso à medida que eu fui construindo a minha história como engenheiro. Eu lembro da primeira palestra, que eram 100 pessoas que eu dei. Eu fui uma merda, gente. Eu fui muito ruim. E aí eu lembro que tinham várias pessoas e eu lembro até hoje. O tema era atmosfera explosiva. Não era atmosfera explosiva, era SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, NBR 5419, até lembro hoje. E eu comecei a fazer uma palestra e eu vi as pessoas rindo. Nessa hora eu gaguejei, falei errado. Só que teve um momento que eu olhei uma pessoa lá no final, que era o meu chefe, e ele fez assim pra mim, ó. Tipo assim, vai lá, eu acredito em ti. Depois eu sei que eu fui muito ruim, foi minha primeira apresentação, fui péssimo mesmo. Mas depois dali eu comecei a desenvolver algo que eu não tinha, que era competência e habilidade que a minha universidade nunca me trouxe, ou pelo menos eu nunca enxerguei isso como oportunidade, que é falar em público, que é botar o rosto mesmo para as pessoas me olharem ao apresentar um trabalho. Então esse era um gap meu muito grande. Então eu dou uma dica: falem, apresentem trabalho, fiquem nesse momento aqui nesse Black Mirror, faça live, mas se desafiem nesse mundo, porque é preciso para o mercado de trabalho, gente. E para finalizar, eu acho que uma dica que eu dou, né, eu acho que durante todos os vídeos aí, toda a historinha que eu trouxe hoje o dia para vocês vão perceber, eu tô dando vários insights, várias dicas, viu? Peguem os insights de cada pessoa que for fazer esses vídeos. Isso é muito importante para você que está se formando. O insight que eu dou, cara, aproveita assim, cada serzinho desse que tá gravando esse vídeo, cada live que você participa, cada startup, mas aproveita para pegar aquela informação em conhecimento. Sabe qual é a grande diferença? Informação é blá blá blá, ela sai por aqui. Conhecimento, ela entrou aqui e você pensou. Mas o mais interessante, o mais mágico disso tudo é quando eu pego esse conhecimento e transformo isso em algum produto. E aí, isso é transformador. E aí você vai entender, poxa, cara, aquilo que eu fiz no invisível, consegui transformar em alguma coisa palpável. Tentem pegar algo invisível e transformar em algo palpável. Tu vai entender o que eu vou te dizer quando tu começar a fazer isso. Quando tu começar a estudar toda essa teoria e tu entendeu aquela informação em conhecimento e transforma em algo, um produto palpável. Faça isso. Faça isso num trabalho do laboratório, faça isso dentro da graduação que você está, faça isso na vida. Se você fizer isso, as pessoas vão enxergar você diferente. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a mostrar o meu trabalho, mas sempre nasça de um problema, porque você é engenheiro. Transforme pelo algum método que você utilizou e transforme em alguma solução. Deu para entender? E outra coisa, eu sou uma pessoa como você que está aí do outro lado, como você que está me assistindo. Eu sou uma pessoa que tem vulnerabilidade. Eu tenho minhas falhas, meu defeito, eu falo errado, eu falo certo. Eu sou gordo, sou magro, eu sou uma pessoa normal. A diferença é aqui, ó, é o mindset. Você tem que começar a ter um mindset de crescimento. Não tenha um mindset de retenção de coisas pequenas. Cresça, sempre cresça. E aceite sempre os feedbacks para você melhorar.
Para eu melhorar lá quando eu não apresentava bem um trabalho, quando eu não falava bem, eu pedia para as pessoas escreverem meus vícios de linguagem, meus erros de português. E aí eu comecei a me provocar e comecei a evoluir com relação a isso. Eu estou dizendo isso a vocês porque a gente não está preparado a escutar. Preparem-se a escutar para você melhorar. Gente, muito obrigado. A oportunidade que vocês estão tendo junto com esse grupo, que eu sou apaixonado por esse time de engenharia de produção, eu com certeza seria um profissional melhor. E aí uma frase final que eu adoro fechar com ela é: pense grande, comece pequeno, aprenda rápido e faça agora. Muito obrigado, eu sou o Thiago Lin, né? Como alguém me conhece, todos me conhecem nessa linha, e eu estou com muito orgulho de estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau.